Olá, podcast Brasil 10. Esse podcast está muito especial. Para você que está me seguindo, hoje nós temos a participação especial de quem? Psicólogo Daniel. E agora vamos falar de um tema que o Daniel tem especialidade, que são relações tóxicas. Como identificá-las? Como sair daquela situação tóxica e o motivo. Por que você decide sair, mudar a tua vibração, ser coerente e harmônico nas tuas decisões, da maneira sempre menos dolorosa. Isso, por favor, Daniel, o que você teria para nos contar? Bom, assim, na verdade, um relacionamento, ele pode adquirir não só uma faceta, né? Ele pode começar com um relacionamento super suave, divertido, bom, harmônico, e no decorrer do processo de relacionamento se tornar um relacionamento tóxico. Qual é a parte principal? É que nós estamos dependendo desse relacionamento tóxico. As pessoas pensam que tóxico é só a outra pessoa, né? Mas não, o tóxico é uma relação bionívoca, ou seja, é os dois que estão mantendo um relacionamento tóxico. Obviamente, né, que sempre tem uma pessoa que domina mais o relacionamento do que outra e pode ter uma questão de desequilíbrio de poder dentro dos relacionamentos. Mas essa codependência pode ser uma codependência individual, emocional, ou pode ser uma codependência da própria situação. Seja no trabalho, seja no esporte, no curso, no amor, na família. A codependência é justamente isso, é bionífica, é indo e voltando, é todo esse processo de conversar, de viver uma coisa que não está sendo boa para os dois, só que um não está mais conseguindo segurar esse relacionamento, e aí precisa partir para um rompimento, já que não é fácil sair do relacionamento tóxico para transformar num relacionamento suave. Para isso, os dois têm que querer e o trabalho é árduo. Então, assim, é muito fácil um relacionamento suave e harmônico ir para um relacionamento tóxico, mas o inverso não. Porque o inverso depende do trabalho das duas pessoas, tá certo? E de uma situação ambiental também que contribui para isso. Mas nos relacionamentos em que um dos lados não está cooperando para um relacionamento harmonioso, já é um forte indício que vai ter um relacionamento conturbado, que pode se tornar um relacionamento tóxico. A ideia é tentar trazer uma melhor saída. Existe uma saída perfeita? Obviamente que não, porque se fosse um relacionamento suave, harmônico, não precisaria haver o desvínculo, né? O rompimento. Então, a questão é, você já está num ambiente conturbado, num relacionamento ruim. Como você faz para dissuadir os maiores conflitos? Pela minha experiência, não é fácil. Pela minha experiência, na medida que a cisão é o estágio pior do relacionamento tóxico, ele vai trazer conturbações. A questão é minimizar os erros, minimizar a parte negativa desse rompimento. Não tem fórmula secreta, cada relacionamento vai ter que ter um estudo, uma análise, ver como é que ele pode. Se você tem dúvida, quer contar seu caso, você pode me escrever em inbox, que a gente trabalha dessa forma, a gente vai procurar um plano de você sair do ambiente em que está trazendo problemas, mas assim, existem alguns princípios. O princípio é bem amplo, é uma norma que a psique e os relacionamentos desenvolvem. Existe também uma questão muito simples que acontece, que é a autossabotagem e da resistência do outro, né? Quando o outro nota que vai perder aquele relacionamento, então ele exacerba algumas características, diminui outras, para justamente diminuir a possibilidade do rompimento, porque ele se sentiu ameaçado. Mas não quer dizer que houve uma melhora no relacionamento. Para haver uma melhora no relacionamento, as duas pessoas envolvidas no relacionamento têm que ir trabalhando, normalmente psicoterapeutas, tá certo? Não se dá para trabalhar só as duas pessoas sem envolvimento de um terceiro que não esteja envolvido emocionalmente, porque é aquele negócio, né? Quando você está no olho do furacão, sua mente fica turva, seu raciocínio fica lento, né? Você não é mais você não está além da integralidade de quem você é.
E aí isso traz algumas complicações graves, né? Então, normalmente uma coisa que você nunca erraria, você começa errando, uma coisa que você nunca faria, você começa errando, e assim, isso acontece porque a nossa cultura é uma cultura machista, então a gente não sabe lidar, estou falando nós homens, né? Não sabemos lidar com o diferente feminino, né? Então, assim, a gente aprende desde a escola a lidar com grito, com raiva, com briga, com grito. Isso é a maneira natural que nós homens nos relacionamos. Então, quando o homem é amigo do outro homem, o cara briga, bate, não sei o quê, e é tudo a mesma coisa, parece que não aconteceu nada. Mas no momento que você vai para o universo feminino, aí a coisa é diferente. Então ele tem que aprender tudo do zero, né? Como tratar uma pessoa, como desenvolver o sentimento recíproco, como desistir do homem que ele era para poder comunicar. Tem uma música de uma banda de jazz brasileira, né, que fala Mundo Livre S.A. Então, numa frase da música tá: para cada mulher satisfeita existe um homem morto. E eu, durante muito tempo, brincava, porque é uma música tecnicamente machista, mas se você for ver, o homem que se mata é o homem que ele foi criado, que é um homem machista, é um homem que tem toda uma cultura do embate, da briga, do grito. E esse homem morto tem que renascer algo melhor, uma fênix, né? Um homem de um relacionamento. E isso não é fácil, porque na nossa cultura as mulheres não cultivam esse homem bom dentro dos homens, né? E assim, infelizmente, é um trabalho de família, né? As pessoas têm que cultivar um relacionamento bom. Então, assim, como eu fiz psicologia, dentro dos psicólogos, eu nunca fui um psicólogo padrão, né? Ou seja, eu sempre fui um psicólogo que não era meu psicólogo, né? Era um cara que era comum, era um homem médio, né? Um homem machista. Daniel é um homem comum. Entende? Mas, na medida que você vai se imiscuindo dentro do conteúdo da psicologia, você vai começando a observar o mundo da mulher, que é completamente diferente do mundo humano. A ponto que durante a minha graduação eu preciso de homem, eu preciso jogar bola, eu preciso xingar, preciso desbravar a maneira que eu sempre fui. É a questão, outra música brasileira que fala Menino Guerreiro, né? É muito, muito lindo, porque fala que dentro disso, tem várias músicas brasileiras que falam isso. Dentro de todo guerreiro existe aquele momento em que o guerreiro fala de amor, né? Então, Edson Gomes é um baiano de Ilhéus, eu acho, Salvador, em que ele canta muito isso, o homem guerreiro que ama, o homem guerreiro que é o homem de família, o homem guerreiro porque nós não podemos deixar de sermos o homem que nós fomos, mas para entrarmos num relacionamento nós temos que matar esse primeiro homem guerreiro e transformá-lo em um homem que ama, né? Então, assim, algumas mulheres, assim, dentro já na nossa perspectiva, elas são meio que mimadas, porque elas são tidas dentro no universo machista sempre o centro das atenções. É a mulher que não pode cair, que não pode chorar, que tem que ter tudo perto. Então, assim, a bonequinha, né? A bonequinha. Só que quando ela entra quando ela entra no mundo da escola, as coisas mudam, porque existem outras mulheres que as mulheres são extremamente competitivas. Batom, maquiagem, notas, cabelo, atenção dos namoradinhos, dos homens. Então, as mulheres são extremamente mais competitivas que os homens. E são competições desiguais, porque assim, exemplo, se você vai sair, uma mulher não sai menos do que fazer o cabelo, maquiagem, sapato e vestido. A perfeição, roupa, né? Perfeccionismo nosso feminino. O homem é tomar banho, escovar os dentes, no máximo fazer a barba. Então, assim, veja a simplicidade do homem. É uma roupa, uma calça e tomar banho e pronto, já está pronto. Mulher não, tem todo um preparo. E daí a questão até do tempo de preparo para sair. Então, o homem termina seu preparo em 15 minutos, a mulher passa 1h30, 2 horas. Né? E assim, esse universo que não é compreendido pelos homens, que nós olhamos a mulher e não sabemos o que ela fez, ela só fala, tá bonito. A gente não sabe o que ela fez, se ela fez cabelo, se ela fez peeling, se ela fez maquiagem. A gente só gosta do contexto da obra. Né? Então, assim, na medida que você vai dentro desse ambiente, vendo que o mundo da mulher é muito mais complexo do que... Aí o que você pensa? Ah, não, mas o homem também é complexo. Em algum momento, sim. Aí você vai ver o que os homens, a maioria, gostam. Futebol, seja americano, seja o soccer, seja beisebol, basquetebol, que são aquelas regras claras. Competições nítidas, dentro de campo. Estatísticas, todo mundo, o homem é muito estatístico, ele simplesmente vê aquilo ali, uma coisa muito cartesiana.
A mulher não, a mulher se envolve com moda, com arquitetura, com arte. O universo feminino, a energia feminina. Que não tem regras. Então, a questão da moda cíclica, cada 30 anos a moda vem, e nunca da mesma forma, porque sempre o olhar modifica, ou seja, para o homem, eu falo de uma experiência bem do homem médio, não é muito fácil para a gente saber qual a diferença da tonalidade de um vermelho cereja para um vermelho rouge, sabe? Para a gente é muito complicado, a gente falta algumas categorias para a gente. Então, assim, isso traz um embate no relacionamento muito forte. Por exemplo, o homem dentro do ambiente de trabalho, ele não aguenta muito abuso. O chefe gritou com ele, ele grita e acabou, pronto, demitido. A mulher tem um poder de resiliência muito maior, então a mulher chora muito mais no banheiro, chora em casa, trabalha maior hora e guarda, e isso é um processo de masculinização da chefia, né? A chefia, ela é muito masculinizada nesse ambiente empresarial voraz, então as mulheres que querem ser chefe, elas se comportam como os homens em geral se comportam, dura, seca, determinista, poucas classes. Já a parte criativa, seja homens ou mulheres, se as pessoas são homoafetivas, tende a desenvolver mais essas categorizações, ou seja, a parte criativa das coisas tende a ser muito mais elaborada, nunca é só preto e branco. E não estou falando só de grau de cinza, não. É colorido mesmo, tem todas as cores, de várias tonalidades. Então, assim, existe um mundo muito, muito grande de formas de pensar. A psicologia trabalha com arquétipos, né? Então, assim, sim. E aí o arquétipo do cara que é simples, preto no branco, guerreiro e forte. E o arquétipo da mulher que é cuidadora, resiliente, multifacetada, colorida, e aí a gente... Sensível. Dentro do mundo arquetipiano é isso mesmo, mas, por exemplo, não é comum, por exemplo, o homem falar mais que a mulher. Não é comum, normalmente os homens são mais calados, mais a energia masculina, né? Eles são mais diretivos, decidiu, está decidido, não tem muito conversar sobre. E isso traz... E volta, né? Exato. Voltar naquele ponto e modificar. Como é a mulher, volta, Pronto, pensa, modifica toda hora. A questão da memória de elefante da mulher, né? Brigou uma vez a mulher depois de 15 anos, mas naquele dia você fez isso. Ela lembra porque ela vai justamente elaborar essas novas ressignificações. Aí o que é interessante? O homem ele tem memória mais curta nesse aspecto, né? Ele esquece as besteiras que ele errou durante muito mais tempo, porque o homem tecnicamente erra mais. Mas assim, dentro do ambiente de relacionamento, a gente não pode falar que um errou mais, que um errou menos. Porque a própria aproximação dessas duas coisas é via de mão dupla, seja dentro do ambiente familiar, que nascem ali, então são construídas todos os relacionamentos ali dentro, no relacionamento de amor, onde um encontra o outro e mais ou menos vão se encaixando, tá certo? Ou do elemento de trabalho, que você é selecionado para uma função e vai desempenhar aquela função, mas a empresa nunca depende de você só para aquela função. A empresa depende de você por N funções. Aquele cargo que você entra é um cargo mais ou menos encaixotado. Mas o que a empresa precisa de você é outras coisas, o trabalho, entendeu? Então, vamos pensar que você seja programador de uma empresa. Ela não está lhe pagando só para programar. Ela está lhe pagando para pensar, para criar, para modificar, para dar dicas. Talvez os chefes nem pensem isso, nem seja tão claro quanto é isso, mas, por exemplo, quando você vê a Google não importa para a Google se você está fazendo trabalho pesado de digitar. Ela quer que você desenvolva o seu intelecto sobre a ideia daquela parte, que é a principal. Boa. Né? E assim, o mundo hoje, nessa correria dos relacionamentos, a gente perdeu também a atenção de dar atenção a pequenas falhas. Né? Um mal entendido, um telefone, um WhatsApp. Hoje que nós temos os meios virtuais como forma de comunicação, fica muito fácil você cometer o outro de ruído de informação. Eu mandei para você, o cara não lê, o cara esquece, o cara lê e interpretou de errado, alguma coisa. Ou a energia masculina, né? Porque o psicólogo Daniel, você consegue ver os anos de experiência que ele tem, que já são quase 2 décadas, né? De formado desde 2004. 18 anos. 17 anos. Mas assim, o principal é que é fácil também você ver o erro nos relacionamentos dos outros, porque você não está no meio do relacionamento, você não está na conturbada, você não mede todas as ponderâncias, né? Todas as coisas que ele amarram. Então o que acontece? Por isso que é importante você encontrar uma terceira pessoa, seja um terapeuta, seja um coach, né? De tal forma que você consiga
manter uma pessoa centrada em um desenvolvimento do relacionamento e não simplesmente em quem está certo e quem está errado, ou decidir, ou ganhar posições, ou manter, ou diluir o desequilíbrio de poder dentre as pessoas que têm um relacionamento. Ah, meu filho tem 5 anos, ele é muito hiperativo, não consigo dominá-lo. Tem um problema aí, é um relacionamento. E a criança com 5 anos, ela tem todas as estratégias emocionais e comportamentais de dominar o pai e a mãe. Olha. E assim, se o pai e a mãe não tomar um método de educação da criança, a criança vai chorar todas as vezes que quiser, vai aprender a chorar, vai chorar sempre. A criança vai conseguir fazer a birra, não vai querer dormir no horário que quer. Isso eu falando a criança de 5 anos, 2 anos. Você com seu filho já percebeu isso, que é difícil você conseguir guiar o humor do seu filho para onde você quer. Você tem que ter toda uma metodologia. Aí a criança é adolescente, especialidade. É mais difícil, né? Porque o adolescente ele já tem aquele histórico de criança dentro do relacionamento e se ele for uma criança perfeita até os 12 anos, que eu chamo adolescência aos 12 anos, ele vai querer quebrar todas as pequenas regras que forem impostas para criar as próprias regras. E aí tem um outro, assim, é o nível 2 do relacionamento com os filhos. Criança, adolescente, universidade e casamento. São fases, né? Nós vamos passando isso. E aí a questão da responsabilidade. É interessante quem tem avô, quem teve avó, é me interessar, minha obrigação é como pai, como avô é estragar a criança, é mimar, porque a obrigação é do pai ainda. Então o avô dá para dar beijinho, carinho, atenção, e a criança vai dominando toda a quadra da família. Olha. Né? E o chefe, por exemplo, o chefe está ali para mandar, quando o cara é muito bom, é o cara que vai trabalhar sempre mais, porque ele não erra, ele não perde prazo, ele não deixa de entregar o que é necessário, e os outros que são menos produtivos vão ser poupados. Ah, mas na promoção eu vou ser reconhecido. O mundo não é tão justo. Né? Por mais que você pense que você está trabalhando o máximo possível e vai ser sempre reconhecido, não vai. E todo mundo sabe, todo mundo já teve a oportunidade de dar o seu melhor e saber que é o melhor e ser preterido por uma vaga, por uma viagem, por uma venda. Você é preterido a todo momento. Esse mundo dos negócios, ele é muito assim. Dentro da família acontece, mas não é a regra, né? Mas assim, o que eu penso é que a gente tem que manter a sanidade de saber qual é o seu papel dentro desse relacionamento. Assim, será que eu estou bem? Será que eu estou conseguindo guiar? Será que eu estou sendo ouvido? Será que está equilibrado isso? Porque, de novo, o outro lado sempre vai ser o tóxico, né? Isso é fato. Mas aí o que acontece Ou seja, sempre eu vou identificar o outro como tóxico. Isso. Eu ainda não me identifico como tóxico e que eu atraí aquela situação. Isso é o que o psicólogo Daniel, com 18 anos de experiência, está nos explicando. Uma coisa que o Facebook está muito fácil de você identificar essas coisas, tem uma chargezinha que eu li que era assim, você está me culpando pelo aquilo que você me causou como comportamento. Exemplo, o chefe chega atrasado, chega gritando na reunião e culpa o cara porque não lembrou ele para ele chegar no horário. É muito comum. O marido que chega atrasado porque estava bebendo com os amigos, culpa a mulher porque a mulher não ligou para ele chegar mais cedo. Né? O filho que tirou notas ruins no colégio porque o pai não estava ali para estar com ele estudando. Todos têm um pouco de razão, mas todos sabem que a responsabilidade é de cada um. Eu tenho a responsabilidade de dar boas notas, eu tenho a responsabilidade de chegar mais cedo, eu tenho a responsabilidade de chegar cedo na reunião. Então, o que eu penso é que o relacionamento é uma ligação bionífica entre duas coisas. Então, os dois são culpados, um maior, um menor, isso não estou aqui para avaliar, mas que a gente tem que tentar quebrar esse ciclo vicioso. E a terceira pessoa é importante porque, assim, às vezes não é necessário uma terapia de casal, né? Porque o chefe, você não vai ter uma terapia de casal com o seu chefe, mas um coach pode lhe auxiliar como você encontrar estratégias para driblar os comportamentos do seu chefe e você conseguir ser reconhecido por ele. Uau, é incrível. Entende? Isso acontece a todo momento. Aí assim, promoção de salário, chegar a gerente, isso. né? Quem está aqui, também a parte de vendas, os níveis de venda, você vai nivelando, você vai crescendo. O coach, uma vez harmonizado, alinhado, os objetivos, as metas, é muito rápido. O psicólogo, já é mais lento, porque com 2 décadas de experiência, é um processo
que vai fundo, né? Ele pode ser um pouco demorado, porque depende também. Normalmente é mais lento porque a gente está focando no bem-estar do paciente. Depende do paciente. E ele vai encontrar soluções. A gente não vai Entende? trazer as soluções que já existem. Né? O coach é um processo paralelo, né? O psicólogo ele vai tratar com a saúde mental do indivíduo que está ali pedindo. E pode encontrar as mesmas soluções? Pode, mas a questão é do time. Qual o tempo que você quer isso? Então, assim, se o tempo é dinheiro, em quanto tempo você está querendo gastar isso? Você pode gastar $1.000 e resolver em uma semana, você pode gastar $10.000 e resolver em 2 anos. Você tem que tomar essa decisão, um trade-off que existe, são opções que você tem que escolher, mas assim, são categorias de decisões diferentes, né? E isso não impede o outro. Você pode estar na terapia e você pode pedir auxílio de um coach normalmente. Os dois profissionais são importantes, importantíssimos. Indo lá para Freud, eu me lembro bem que há casos, os pacientes do Freud tratados com medicação, né, que no caso ele era psiquiatra, só que não existia psicólogos, não existia, tá? Psicólogo terapeuta não, mas existiam estudos, né, nessa época diferentes, né? Estudos de psicologia, isso. Mas ali a média de pacientes eram 15 anos. Então, assim, a ideia é que você chegue aos objetivos. Eu sempre recomendo, chegue aos objetivos com o coach, paralelo ao acompanhamento com o psicólogo, tratamento com o psicólogo, e aí você vai avançando. Todo o trabalho mental, emocional, a inteligência, olha a experiência do Daniel, psicólogo Daniel. Anos aplicados à vida dele, coerência nas relações, alinhamento e paciente, tá certo? Esse é o episódio 10, esse episódio tá muito, muito, muito especial, é realmente uma especial de surpresas, né? São surpresas que eu tô trazendo pra vocês. Esse é o 10, hashtag vai Brasil Português, e tá aqui no meu YouTube, Daniela Vercruz, tá certo? Vai ficar salvo. E olha aqui a participação do psicólogo Daniel. Muito obrigada, psicólogo, pela sua participação, pela disponibilidade de vir de uma outra cidade. A gente se encontra para nos reunir aqui no Brasil e trazer essas grandes, tudo que é de oportunidade. E o último na saúde mental e emocional. Inteligência cardíaca, inteligência comportamental, não é isso, psicólogo? Mental e principalmente emocional, né? Que é o principal. Obrigada. Fica com Deus. Nos vemos amanhã. Até mais.